o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o famoso FGTS. O trabalhador ele tem um entendimento, o que é mais comum, né? Pô, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é aquele valor que você vai ter ali quando você for mandado embora, né? Se a empresa te mandar embora, você vai ter o seguro acionado ali do desemprego e também vai ter acesso ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma outra situação que as pessoas pensam no FGTS se eu pedir demissão ou se eu não sair do trabalho e ficar trabalhando até me aposentar, nos casos onde eu não pedir demissão, especialmente, né, eu vou ter ali acumulado um valor e quando eu tiver acesso à aposentadoria, eu vou ter acesso ao que eu tenho de fundo de garantia por tempo de serviço. E ainda tem a outra situação, que é muito comum de as pessoas até se informarem na Caixa, né, geralmente na Caixa que o pessoal vai se informar, pelo que eu escuto, né, sobre, fazer uma amortização de uma dívida de um imóvel próprio, né? Também, né, em situações de calamidade, eu até escuto falar na televisão de, olha, para aquela cidade foi liberado, né? Por exemplo, a cidade onde eu morei, Blumenau, e eu fui morar nessa cidade pouco depois daquela tragédia, nos anos 2000, de enchente, que tinha sido, o governo federal liberou ali para os moradores sacarem o fundo de garantia. Mas e aí, para a pessoa com deficiência, existe uma exceção a essa regra geral, esses exemplos que eu citei, doutora? Existe. Como você falou, né? As pessoas elas recorrem à Caixa porque é o órgão pagador e mantenedor do FGTS. Então a Caixa ela amortiza dívidas, ela também libera o fundo de garantia quando o trabalhador, o seu parente de primeiro grau, ele está ali em posse de uma doença grave, né? E são 17 doenças, a gente pode até depois fazer um bate-bola sobre essas doenças graves. E essas doenças, elas além de isentarem de carência para o INSS, elas também liberam o pagamento do FGTS. Existe ainda uma possibilidade muito remota, né, que foi trazida, muito recente na verdade, que foi trazida pela uma lei de 2018, que é a utilização do FGTS para um PCD sensorial ou físico, tá? Então tem que ser uma doença motora ou sensorial, né, de tato, que ele possa usar o FGTS para garantir a compra, né, o fornecimento de próteses e órteses. Então, o FGTS, a partir de 2018, ele pode ser usado como uma forma de pagamento para esses utensílios. A gente sabe que, assim, quando as pessoas elas sofrem um acidente e acabam perdendo um membro, ou quando elas já têm esse membro, já nascem com a deficiência desse membro, elas quererem utilizar de próteses para até ter mais condições de viabilidade. E aí o FGTS, aquele dinheiro que fica lá guardado um tempão, ele pode ser utilizado para pagar ou amortizar a dívida que é feita para a compra dessa prótese ou dessa órtese. É interessante a gente falar também, quando a gente fala de prótese e órtese, que o INSS ele tem um dever legal, quando a gente fala de reabilitação profissional, de fornecer para o trabalhador essas próteses e essas órteses. E não só isso, como também custear a locomoção e várias outras despesas que o PCD ele tem para manter o seu tratamento e assim tentar, né, frear ali e ingressar na sociedade com menos barreiras. Então, tudo isso o INSS precisa fornecer. Mas se você não é segurado do INSS, se você não estava ali pagando ou não estava trabalhando, você pode usar o saldo que porventura você tenha do FGTS para amortizar a dívida que foi adquirida ou para comprar próteses e órteses.